Olá a todos, eu sou Marco Aurélio, estou aqui no Laboratório de Máquinas para mais um ensaio. Na aula de hoje faremos um ensaio em vazio e de rotor bloqueado do motor de corrente contínua. Bora para a prática! Até as práticas anteriores, estávamos analisando a máquina de corrente contínua operando como gerador. Usávamos o motor para acionar o gerador. A partir desta aula, vamos analisar agora a máquina de corrente contínua operando como motor. E o primeiro ensaio a ser realizado é um ensaio clássico, onde determinamos os parâmetros internos da máquina, suas perdas rotacionais e o seu rendimento. Para a compreensão dessa prática e do funcionamento da máquina operando como motor, é importante revermos o vídeo que eu vou deixar no link na descrição, em que é explicado o princípio de funcionamento da máquina de corrente contínua operando como motor. É importante relembrarmos a função de bobina de campo, bobina de armadura, a função do comutador, que vai manter a força induzida sempre na mesma direção. Vamos fazer aqui uma revisão breve sobre a máquina operando como motor. Aqui temos a nossa máquina de corrente contínua. A máquina de corrente contínua pode operar como motor ou como gerador. O princípio básico do funcionamento da máquina como motor é a nossa equação de força. Lembrando, força induzida é IL vezes B. Corrente no condutor, na presença do campo, gera uma força. Esse é o princípio da ação do motor. Então, precisamos primeiro produzir o nosso campo. Sabemos que a máquina tem a bobina de campo, que é no estator da máquina, e a bobina de armadura, que é no rotor da máquina, as escovas e o anel coletor e o comutador da máquina. Vamos produzir primeiro o campo da máquina. Para eu produzir, basta eu aplicar uma tensão CC, circula uma corrente da lei de Ampère, vai ter um campo magnético. Vamos fazer isso aqui. VT é a tensão aplicada. Quando eu aplico VT, vai circular pela minha bobina de campo a minha corrente IF. A corrente vai dar a volta pela bobina, passa por trás, dá a volta lá no estator da máquina e sai deste ponto. Corrente numa bobina vai produzir um campo magnético. Da regra da mão direita, corrente entrando, passando ali por trás, vai produzir no ferro, no sentido dos dedos, um fluxo nesse sentido. Lembrando, eu posso colocar densidade de campo em função de fluxo. Produzimos aqui o campo principal da máquina. Vamos agora, preciso aplicar uma corrente no condutor. Vou aplicar então uma corrente neste condutor. Para isso, preciso aplicar uma tensão nos bornes da armadura da máquina, que é os mesmos bornes que estão conectados na escova. Observe, eu já estou aplicando uma tensão, então vou usar a mesma tensão para jogar a corrente no rotor da máquina. Vou fazer essa ligação aqui. Liguei a máquina shunt. O que é a máquina shunt? A bobina de campo em paralelo com a bobina de armadura, com o rotor da máquina. Quando eu ligo em paralelo, vai circular uma corrente. Eu tenho a corrente de campo e aqui vou ter a corrente de armadura. Essa corrente vai passar pela escova e vai entrar no rotor da máquina. Sai no borne de cá. A corrente que chega na minha fonte eu chamo de IL. A corrente que entra aqui é a IL. Ela se divide em IF e em IA. Nessa situação, o que temos? Da regra da mão direita, corrente entrando, campo para direita, dedão para baixo.
vai induzir uma força nesse sentido. Corrente saindo, campo para a direita, dedão para cima, força nesse sentido. Eu tenho uma força nesse sentido o rotor vai girar com velocidade ômega-m. Aí temos uma situação muito importante que não podemos esquecer. Quando o rotor começa a girar, eu vou ter o condutor em movimento na presença do campo. É o princípio da reação do motor, que vai ser a tensão induzida no rotor da máquina. Qual o sentido da tensão induzida? Neste ponto, da regra da mão direita para a tensão, velocidade para baixo, campo para a direita, dedão saindo, tensão polo positivo. Deste lado, velocidade para cima, campo para a direita, dedão entrando, polo negativo. É induzida uma tensão no interior do rotor da máquina. Tensão é a tensão de armadura, com a mesma polaridade da tensão aplicada. Quando surge essa tensão, a corrente IA começa a diminuir. Se a corrente começa a diminuir, força é em função da corrente. A força começa a diminuir. Mas lembrando o que é muito importante, enquanto eu tenho força, eu tenho aceleração e a máquina vai aumentando a sua velocidade o tempo todo. A tensão induzida é VBL. Se a velocidade está aumentando, a tensão interna induzida está aumentando e a corrente diminuindo. Para o caso do motor, é sempre importante pensar no caso ideal, facilita as análises. A tensão vai aumentando, a corrente diminuindo e a máquina sempre acelerando, porque eu tenho força, até que a tensão interna induzida fique igual à tensão aplicada. Eu não tenho mais diferença de tensão, a corrente é igual a zero, força zero, aceleração zero, velocidade constante. Este é o princípio do funcionamento do motor de corrente contínua. É importante lembrarmos do vídeo que será deixado na descrição. Analisamos aqui para o caso ideal, em que a tensão induzida fica igual à tensão aplicada, com corrente zero, força zero. Na prática, nós temos as perdas rotacionais. Então, essa força nunca será zero, mesmo com a máquina operando em vazio. Observe aqui, na máquina real, quando eu giro o rotor da máquina, ela tem esse barulho, eu giro o rotor rapidamente para. Eu tenho que exercer uma pequena força para o rotor girar, para eu conseguir superar as perdas rotacionais. Então, na prática, eu preciso, pelo menos com a máquina em vazio, realizar uma pequena força. Para eu ter uma pequena força, essa corrente vai ter que ser muito pequena em vazio. Então, eu vou ter uma corrente pequena circulando na máquina em vazio. Vamos agora realizar o nosso ensaio. Para compreendermos, precisamos separar algumas situações. Quais são as perdas internas na máquina? Vou separar da seguinte forma. Qual que é a potência elétrica de entrada? Lembrando aqui que é tudo corrente contínua. Então vai ser V vezes L. Essa é a potência de entrada. Quando circula a corrente no condutor, no cobre da bobina de campo da máquina, eu tenho as perdas no cobre, RI ao quadrado, que a gente chama de perdas no campo. Vai separar a corrente. Entra essa corrente no rotor da máquina. Quando entra a corrente no rotor da máquina, ela circula pela bobina do rotor da máquina, que é a bobina de armadura. Eu vou ter as perdas na armadura da máquina. Até aqui eu tive as perdas elétricas. Então, agora sim, eu vou ter a minha potência disponível para ser convertida em potência mecânica.
vou chamar de potência convertida. É essa potência que vai ser transformada em potência mecânica. Mas ainda eu tenho as perdas rotacionais. Lembre, perdas rotacionais são perdas mecânicas na máquina. Só depois, então, vou ter a potência disponível no eixo, que é a P no eixo. Lembrando, potência mecânica é torque em newton vezes metro, vezes a velocidade. Aqui, velocidade em radianos por segundo. A potência convertida também é a potência mecânica. Aqui, o torque tem que sustentar o torque no eixo mais o torque das perdas. Chamamos este de torque induzido. Esse é o fluxo de potência no interior do motor de corrente contínua. Então vamos, neste ensaio, determinar perda no campo, perda na armadura e perda rotacional. Qual é o rendimento? Potência de saída dividido pela potência de entrada. Vamos fazer passo a passo o ensaio. Primeiro, a nossa ideia vai ser determinar as perdas na bobina de campo. O que eu posso fazer? Será bem simples. Eu tenho a bobina de campo na máquina e a bobina de armadura. Para eu determinar essas perdas, basta eu fazer circular a corrente nominal do campo da máquina. De acordo com os dados de placa da máquina, a corrente de campo é meio. Então eu vou aplicar uma tensão até circular meio ampere. Fazendo a multiplicação V vezes I, eu tenho as perdas na bobina de campo na situação de corrente nominal. Como eu posso representar isso eletricamente para o meu circuito da máquina? É a resistência de campo da máquina. Basta então eu dividir V por I, que eu vou ter a resistência de campo da máquina. Vou fazer esse ensaio aqui. Para este ensaio, eu preciso medir a tensão e a corrente. Vou pegar um voltímetro e um amperímetro. Vou usar a nossa fonte positivo, negativo, em CC. Aqui ela já está ligada. Já liguei o meu disjuntor principal e liguei aqui. Desligo e ligo. Vou aumentar a tensão até circular corrente nominal na bobina de campo. Corrente de meio ampere. Ligar meu amperímetro. Corrente saiu da fonte, passou pelo amperímetro. Coloquei na escala de 20. Passou por dentro do campo e vai voltar para a fonte. Importante aqui, quando eu aplicar essa tensão, a máquina vai girar? Vamos observar aqui na figura. Eu estou aplicando só a tensão no amarelo. O fio vermelho está desconectado. O que vai acontecer? Apliquei a tensão, vai circular a corrente. Eu vou magnetizar a máquina. Não vai girar. Vamos fazer aqui e fazer as anotações. Vou ligar o voltímetro. Nos mesmos pontos. CC. Coloquei aqui na escala de 200. Vou monitorar então a minha corrente até circular a corrente nominal. Vou aumentando a tensão. Observe aqui, não ocorre nada na máquina. Estou aplicando a tensão de 26, a corrente circulando 0,05 e vou aumentando até circular meio ampere. Vou alterar a escala. Está aí. Observe, não há
movimento de giro nenhum na máquina, porque eu estou aplicando apenas no campo da máquina, mas estou aqui magnetizando todo o material ferromagnético da máquina. Vou anotar estes valores. Essa corrente é a nossa IF. É a corrente que circula no campo da máquina, meio ampere. Quais são as perdas no campo? Aqui é direto, V vezes I. Essas perdas já são as perdas nominais de campo da máquina. Qual a resistência de campo da máquina? Vou dividir V por I. Já encontro então o meu RF, que consideramos o nominal da máquina, porque circula a corrente nominal da máquina. Essa é a primeira parte do ensaio. Vou reduzir a tensão aqui. Normalmente, máquinas de corrente contínua, é importante quando estivermos variando a tensão, variamos de forma contínua e mais lenta. Por quê? Porque temos a tensão LDI/dt. Se fecharmos a chave de uma só vez, será induzida uma tensão e haverá um arco, podendo danificar a nossa fonte. Agora, o raciocínio vai ser semelhante. Se eu apliquei tensão no campo da máquina e determinei a minha resistência, vou fazer o seguinte: vou separar e aplicar a tensão somente no rotor da máquina, nas escovas, sem aplicar tensão nenhuma no campo da máquina. Vamos fazer isso e depois teremos uma observação. Vou usar a mesma ideia. Tenho voltímetro e o amperímetro. Voltímetro e amperímetro. Vou apenas passar os bornes para a armadura, onde é o acesso à escova e o rotor da máquina. Agora, vou aplicar tensão até circular a corrente nominal. A corrente nominal, de acordo com os dados de placa, é 4,2. Vou aumentar a tensão aqui. Vamos ver o que ocorre. Observe, a máquina começou a girar. Não é uma corrente tão baixa e a máquina está girando. Vou desligar. O que ocorreu aqui então? Por que a máquina gerou? Por que não foi semelhante ao ensaio anterior? Vamos colocar essa situação que está acontecendo aqui. Neste caso aqui, estamos aplicando a tensão apenas na nossa bobina de armadura. Vai circular a corrente e ela vai entrar, vai dar a volta e vai sair. Mas por que a máquina girou? Se eu não estou aplicando tensão, eu não tenho campo magnético no campo da máquina. Porém, temos que lembrar uma situação muito importante. Na máquina, temos o magnetismo residual. Então, temos aqui um fluxo pequeno, que é o nosso fluxo residual da máquina. Então, o que ocorre? Quando eu aplico tensão, mesmo sendo um fluxo pequeno, vai circular corrente, vai surgir uma força. Observe, corrente entrando, campo para lá, supondo residual nesse sentido, dedão para baixo. Do lado de cá, corrente saindo, campo, dedão para cima. E a máquina vai girar. Por isso, o rotor girou. Quando o rotor começa a girar, o que acontece dentro da máquina? Condutor em movimento na presença do campo, vai surgir uma tensão interna induzida. Qual é a polaridade? Já vimos antes, vai ser positivo, negativo da regra da mão direita, com a mesma polaridade da fonte aplicada. Com isso, eu não consigo separar só as perdas no cobre do rotor da máquina. Eu tenho uma tensão induzida. Quando a máquina começa a girar, a minha corrente diminui. Então eu não consigo separar as perdas no cobre do rotor da máquina. O que temos que fazer? Eu vou então segurar o rotor. Quando eu seguro o rotor, e aí não teremos essa tensão induzida interna.
Não tendo a tensão induzida interna, eu seguro o rotor, aplico tensão até que circule corrente nominal. Quando circular corrente nominal, eu meço o valor da tensão. Como a máquina não está girando, tensão interna induzida é zero, e aí eu consigo separar só as perdas na bobina de armadura da máquina. Vamos fazer isso aqui. A ligação é a mesma. A diferença aqui, eu vou segurar o rotor. Como eu vou segurar o rotor? Eu vou segurar o rotor diretamente aqui, no eixo da máquina. Eu vou ter força para segurar? Vou correr algum risco? Não, o fluxo residual da máquina é um fluxo muito pequeno. Eu segurando o rotor da máquina, eu vou aplicar tensão até circular corrente nominal. A tensão que eu vou aplicar, ela é muito pequena. Então, a força que eu vou ter que fazer aqui não é elevada, é uma força bem pequena. Consigo segurar o rotor, circula corrente nominal. Corro o risco de queimar a máquina? Também não. Por quê? Porque eu estou aplicando uma tensão controlada até a corrente nominal. E a máquina aguenta a sua corrente nominal. Posso segurar o rotor sem problema nenhum. Vamos fazer esse ensaio aqui. Precisamos monitorar com cuidado a corrente. Vou segurar o rotor e vou aplicar a tensão. E vou monitorar a corrente. Estou segurando o rotor, aumentando a tensão, circulando corrente. Vou anotar esses valores. 15 volts, 4.24, com o rotor bloqueado. Observe, se eu soltar, esses aqui são os valores que vamos usar para determinar os parâmetros da máquina. Então, 15 volts e 4,24. Quais são as perdas na armadura, considerando a máquina operando em condições nominais? V vezes I. Qual a resistência interna? 15 dividido por 4,24. Determinamos aqui as perdas no campo e as perdas na armadura. Já sabemos e conseguimos determinar qual vai ser a potência convertida na máquina. Mas temos que determinar ainda as perdas rotacionais. Como vamos fazer isso? Para eu determinar as perdas rotacionais, eu preciso isolar essas perdas de campo e preciso isolar as perdas de armadura. Lembrando, as perdas rotacionais eu vou medir quando a máquina atingir a sua velocidade nominal. Eu preciso determinar as perdas para a velocidade nominal. Então, vou usar o tacômetro. Para determinar as perdas rotacionais, vou deixar a máquina operando em vazio. E o que eu vou fazer? Eu preciso aplicar uma tensão para produzir o campo principal da máquina. Sem o campo principal da máquina, eu só vou ter o campo residual da máquina. Se eu só tiver o campo residual da máquina, observe, se eu tiver só o campo residual, esse campo ele é muito pequeno. Então eu vou ter que ter uma corrente bem elevada para superar as perdas rotacionais da máquina. Então o que vamos fazer? Vamos aplicar o campo da máquina. Porém, eu quero isolar essas perdas do campo. Então, como eu faço? Eu vou ligar minha bobina de campo num circuito separado e aí eu consigo isolar essas perdas de campo. A minha bobina de campo aqui, eu vou usar uma outra fonte. Este caso é específico para o ensaio. Eu poderia ligar as duas em paralelo e a máquina ia operar normalmente. Aqui eu quero isolar essas perdas. Então, vou ligar essa minha bobina de campo numa outra fonte CC. Vou usar essa nossa fonte aqui. Vou fazer essa ligação de forma direta. Essa fonte ela é até 200 volts. Então vou aplicar essa tensão de até 200 volts e vai circular uma corrente bem próxima da nominal no campo da máquina.
Liguei a minha bobina de campo. Essa ligação que fizemos, temos uma fonte para alimentar o campo da máquina. Temos outra fonte para alimentar a armadura da máquina, o fio roxo. É a ligação em separado. Dessa forma, eu estou separando as perdas no campo para este lado e eu vou medir só a potência que entrando na armadura da máquina. Então, eu já isolei só a potência de armadura da máquina. Depois, preciso tirar as perdas da armadura da máquina. E aí sim, eu vou ter as perdas rotacionais. Vou fazer aqui o ensaio. Neste ensaio, vou aumentar a tensão até a velocidade nominal. Vou usar o tacômetro com a medição laser dele. Primeiro, vou alimentar o campo da máquina. Vou alimentar o campo para produzir o campo principal da máquina. Essa fonte aqui, eu ligo ela direto nesse borne aqui. Esses fios é o fio de alimentação da fonte. Alimentei a fonte, vou aumentando. Observe que não há nenhuma alteração. Os meus equipamentos de medição, eles estão medindo tudo que ocorre na armadura. Ok, meu campo está alimentado. Agora eu vou acionar a minha máquina até chegar à velocidade nominal. Aqui eu tenho os valores das medições e vou monitorar. (820). (1.350). (2.208). Essa é a minha tensão aplicada e essa é a minha corrente na armadura. Lembra, na máquina circula até 4,2. Então essa corrente aqui é o suficiente para sustentar as perdas rotacionais da máquina. Por isso é uma corrente pequena. A força interna induzida, ela é pequena, apenas para sustentar as perdas rotacionais. Vamos anotar aqui estes valores. Anotados os valores, vamos desligar a máquina. Veja, eu tenho que desligar lentamente por causa das tensões LDI e DT. Por que eu tenho tensão LDI e DT? Porque a máquina é uma bobina. Estou aplicando corrente contínua. Se eu chaveio aqui, eu vou ter um arco produzido. E esse arco vai poder danificar aqui os meus equipamentos. Vamos só interpretar este resultado obtido ali. Eu anotei, eu tenho essa tensão e tenho essa corrente. O que está acontecendo aqui? Olhando para este circuito, eu apliquei aqui em separado o campo da máquina. Então essas perdas aqui eu posso desconsiderar. Só estou medindo estes valores, o que está entrando no rotor da máquina. Apliquei a tensão, entrou a corrente. Eu tenho as perdas no rotor da máquina. Observe o nosso fluxo de potência. Eu não estou colocando nenhuma carga no eixo da máquina. O
P no eixo é se eu tentar segurar o eixo da máquina com alguma força externa, alguma carga mecânica na máquina. Essa potência no eixo é zero. A minha potência convertida, ela está sendo transformada em perdas rotacionais. Porém, eu aplico uma tensão, circula a corrente, eu tenho aqui as perdas no rotor da máquina. Então, quanto que está valendo essa nossa potência aqui? V de T e de A está segurando as perdas na armadura nessa situação, mais as perdas rotacionais. As perdas na armadura é R I ao quadrado. Normalmente, podemos, para o ensaio em vazio, desprezar as perdas na armadura. Por quê? O IA é 0,48. Se eu elevar ele ao quadrado, essa perda é muito pequena. Então, as perdas rotacionais vai ser igual a V vezes I do ensaio em vazio. Este aqui são os dados das medições para podermos determinar essas perdas. Estes são os dados, então, colhidos no ensaio. Falta determinar aqui o rendimento da máquina. Como fazemos isso? Para determinar o rendimento da máquina nas condições nominais, vamos supor a máquina operando com potência de saída nominal. A potência de saída nominal dela é fornecida pelo dado de placa, 500 watts. Então eu teria aqui uma potência de saída. Qual vai ser o rendimento? Qual é a potência de saída? Vou supor a potência nominal da máquina. Qual vai ser a potência de entrada nas condições nominais? Vai ser a potência de saída mais as perdas. E aí eu vou incluir aqui as perdas rotacionais, as perdas da armadura e as perdas no campo. Neste caso, incluo as perdas no campo, fazem parte da perda da máquina. Quais que são esses valores? Essa perda rotacional é direto esse valor, V vezes I. Essa perda na armadura é direto esse valor, V vezes I. E essa perda no campo é direto esse valor, V vezes I. Todos esses valores foram obtidos supondo condições nominais na máquina. E assim determinamos o rendimento. Este foi o nosso ensaio em vazio e rotor bloqueado do motor de corrente contínua. Até uma próxima aula e bons estudos!